Tá começando. Agora sim. Então, oficialmente, bom dia a todos, né? Sejam muito bem-vindos ao penúltimo dia da Semana de Ciência e Tecnologia. Neste ano tem como tema Inteligência Artificial, a nova fronteira da ciência brasileira. Nesse ano, nosso evento está totalmente virtual, o que permite a integração dos 10 campi do IFMS. E estamos muito felizes em receber vocês aqui nesse momento, nessa roda de conversa do IFMS Campos Dourados. Sejam muito bem-vindos, tá? Eu gostaria de inicialmente agradecer aí a colaboração das nossas lindas monitoras, a Maria Eduarda Borges e a Gabriela Casagrande, que vai estar com a gente hoje. Tem mais gente chegando aqui, eu vou permitindo. Só um pouquinho. Isso. E antes do final do nosso encontro, vai ser disponibilizado um link para a lista de presença, tá bom? Fiquem atentos, permaneçam conosco. Olha só que show esse tipo de roda de conversa. A gente pode comer durante, pode beber água, mas só que está presente, tá? Façam mapas mentais, vão anotando. Aproveita que vocês acordaram cedo, né? Para aproveitar esse momento e fazer valer o tempo de vocês, ok? Então é isso, eu sou a professora Mari Fernanda de Souza de Mello, eu sou professora da área de administração aqui do IFMS Campos Dourados. Por conta da pandemia também estou me tornando youtuber, se inscrevam no meu canal para me motivar a ter mais vídeos. Mas agora falando sério, vamos falar de quem vocês vieram assistir, né? Dos professores Aguinaldo, do professor José Wilton. Eles vão se apresentar um pouquinho melhor para falar com a gente sobre Empresas 5.0. Pois é, já chegamos lá. Uma boa experiência a todos, um bom evento. Professores, fiquem à vontade. E assim, gente, vai mandando as perguntas aqui pelo chat. Ontem eles foram respondendo no decorrer da nossa conversa, não sei como vai ser hoje, mas fiquem à vontade, tá bom? Estou aqui para colaborar com vocês. Muito bem, bom dia. Vai lá, Wilton, primeiro doutores. Agradecer a presença de todos, agradecer também pelo convite de estar aqui participando deste evento. Meu nome, para os que não me conhecem ainda, né, é José Wilton. Eu sou professor também da área de administração aí do Campos Dourados. Estava praticamente afastado, né, estou retornando aí quase praticamente no próximo mês. E aí a gente retorna para nossas atividades aí no Campos Dourados. E eu concluí agora o doutorado em administração, não internalizei ainda o título, né, ainda a ficha não caiu, né, parece que a gente ainda está em estado de choque, mas faz parte aí da nossa internalização de título mesmo como doutor. Aqui a gente tem algumas linhas de pesquisa, principalmente nessas questões de empresas, e eu trabalho muito na questão também na área de pessoas, né? E aí a gente vem para esse título aí de palestra, né, dessas empresas 5.0 que está chegando aí. E aí o que é que ela traz de novo para a gente aí, o que é que ela pode trazer de novo para a gente. Então, assim, eu convidei aí o professor Aguinaldo, né, para trocar essa ideia com a gente, ver a experiência dele aí no Senac, que ele tem aqui em São Paulo. E ele também aí é meu colega aqui, né, de doutorado, e a gente está aí, vai trocar essa ideia com vocês ao longo dessa manhã aí. Obrigado a todos pela presença e vamos em frente. Com você, Aguinaldo. Opa, obrigado. Deixa eu aproveitar aí, então, agradecer a você, Zé Wilton, pelo convite. Já trocamos ideia ontem à noite, né? Mari, então, nos conhecemos ontem, né? Então, prazer, você e o professor Wilson. Obrigado pela acolhida. Deixa eu aproveitar e já saudar a todos, todas que estão aqui, e aproveitar e saudar também o meu colega, professor, amigo também, Zé Wilson, está aqui, Clóvis Ferratoni. Eu chamo ele do decano do Senac, mas, é como se fosse um menino de 20 anos, porque não só a experiência, mas a ideia, ele está aqui acompanhando, e bem-vindo, obrigado. Faremos uma palestra juntos semana que vem, um tema semelhante, e ele está aqui prestigiando, um grande prazer. Então eu posso compartilhar já o vídeo não, a minha tela aqui, Zé Wilton? Deixa eu entregar para você, Mari. Você acredita que ele ainda não dormiu? Não acredito. Acredite.
Meu Deus! Eu tive um processo de orientação ontem, né? Aí ficamos até quase aí umas 6 horas da manhã, né? Meu Deus! É um jovem mesmo, né? Um jovem gamer. Vida de... Que vira à isso noite. mesmo. É isso. Vida de doutor, tá vendo? De doutorando, de doutor. Mas enfim, deixa eu olhar aqui então, só porque meu... Ele aqui... Porque no Chrome não tá aparecendo o PowerPoint, porque tá aqui. OneDrive. Ainda nada, né? Ah, então. Já estamos. Deixa eu voltar para a tela saiu. inteira que fica melhor. Então, devidamente apresentado, sou doutorando, como o Zé Wilton falou. Também sou professor no Centro Universitário Senac, ele também citou. É um prazer estar com vocês aqui. Me desculpe se eu cometi algumas gafes, eu sou de São Paulo e eu não conheço a região de vocês, gostaria muito de conhecer, tá certo? Sempre ouço falar muito bem da região. Enfim, a gente vai falar então sobre a empresa 5.0. A gente já tá falando, e assim, começando a falar da empresa 4.0, aí vem já a tal da história de empresa 5.0. Aí você fica curioso para saber, quem já está discutindo, sendo que não foi nem amadurecido a tal da ideia 4.0. Na verdade, esse conceito ele surge no Japão, mas ele vem por uma outra vertente, pela sociedade 5.0. E essa é a tendência da próxima geração, da 5.0, via sociedade 5.0, que é o que pode ser a nova revolução, vamos dizer assim. Então, vocês já sabem, já devem ter acompanhado, que nós temos uma primeira revolução industrial, que é da indústria de vapor e de energia e de luz. Depois nós tivemos a indústria química, e aí, pós-Segunda Guerra Mundial, nós tivemos uma aceleração para a terceira revolução industrial, que é de computadores, e aí usando computadores para tudo quanto é processamento, para tudo quanto é atividade já no dia a dia, e a gente, as pessoas mais antigas como eu, assim, né, a gente começou ali, né, na fase dos anos 80, principalmente a ver um grande número de computadores sendo utilizados no dia a dia, até nos escritórios principalmente, né, onde a gente começou a ver mais. Já existia, já em algumas fábricas, alguma coisa, mas muito pouco ainda. Até que isso hoje a gente já vê bastante em tudo quanto é lugar, e agora mais ainda, com os computadores aprendendo os processos através de inteligência artificial, da transformação digital, da internet das coisas. Tem um marco muito interessante que eu gosto de sinalizar aqui, que é o jogo do Kasparov com um computador da IBM, que ali já começa a surgir o Machine Learning e depois veio o Deep Learning. Quer dizer, o computador não só tendo as informações, mas dali tomando decisões por si, né, aprendendo a tomar decisão. É claro que depende muito da ação humana, mas até então o computador ele vai aprendendo consigo, né? E a gente já tem muita coisa prática em cima até esse ponto já tem muita coisa já acontecendo no dia a dia. Aí vem a questão e a nova tendência, né? Já fala-se, inclusive, em computação quântica, você já deve ter ouvido falar, que é a forma diferente de processar. Até então, na computação, usa-se a forma binária de cálculo, então tudo é transformado em formatação binária, e hoje não se pensa mais em uma consequência binária, mas uma série de outros cálculos em matrizes, através de um binário se transforma numa matriz, e dessa matriz a gente consegue fazer cálculos não mais só lineares, né, e sim
muito mais, por isso, quânticos, com N dimensões, tá? Eu estou fazendo de forma resumida, né, uma coisa bem básica para a gente entender até onde a gente vai chegar. Wilson, você já apareceu na câmerazinha aí. Legal. Bom, em termos de... Eu espero que... Meu áudio está bem, porque eu estou só preocupado com o meu Estúdio 2, ele tem um probleminha de conexão. Está ótimo. Então tá bom. Então, como eu estava contextualizando, a indústria 1.0, a gente falou da energia a vapor, depois passou pela indústria 2.0, principalmente o uso de energia elétrica, produção em massa, linha de montagem. Inclusive, a gente sabe, né, uma frase muito comum do Henry Ford, que é aquela de que você podia comprar um carro de qualquer cor, desde que a Ford te oferecesse cor preta, né? Então, a ideia era realmente produção em massa, e nós sabemos que foi bem por aí no início, e hoje já não é mais. A gente pensa em que uma condição um pouco já bem diferenciada, a forma de a gente ser atendido unicamente, né? E aí os computadores passaram a ser programáveis, e aí a gente vê as grandes fábricas montadoras no mundo inteiro, né, passando por essa revolução da automação. É claro que eu estou aqui contextualizando, eu não estou falando das consequências sociais, tá? Isso a gente pode comentar aqui no chat, se vocês tiverem que perguntar alguma coisa, já podem perguntar, inclusive, sobre isso, tá bom? Então, nós temos aí a 4.0, que é efetivamente a tecnologia da informação, a TIC, né, que a gente fala, computação em nuvem. A gente já ouve, já trabalha bastante com muita coisa, né, no dia a dia. Eu, há pouco, estava dividindo esse mesmo arquivo com o Zé Wilton, que está em outro lugar na cidade de São Paulo. Aliás, na região metropolitana de São Paulo. Nós estamos distantes a 15 quilômetros. Nós estamos falando em condições de estar conectados online aqui. Isso para a gente parece que já é bem comum, né? Parece que já usamos há bastante tempo. Sabemos que não é bem assim, né? E agora que muitos ainda estão aprendendo sobre isso, né? As fábricas inteligentes, a gente já tem muita coisa já das fábricas em si, né? Sendo utilizadas até impressora 3D. Aliás, o professor Clóvis trabalha um pouco com isso na engenharia. Impressora 3D. A gente também já tem explorado bastante a ideia de realidade aumentada. Grande volume de dados, por exemplo, eu vou dar só um exemplo, né? A Receita Federal tem um cadastro de 50 milhões de empresas cadastradas no Brasil. Não é o número de empresas ativas, mas a Receita Federal tem histórico dessas 50 milhões de empresas existentes no Brasil. Só isso já é um pequenino banco de dados. Imagina o número de cidadãos com CPFs que fazem declaração de imposto de renda com um monte de informação cruzada entre a parte financeira, com o banco, com as empresas que mandam a declaração para poder cruzar a malha fina, inclusive, né? Então, aí a gente já tem um exemplo pequenininho, a gente já tem aí uma dimensão enorme de coisas. Fora a questão de conectividade, né, que a gente está cada vez mais partindo para melhor em tecnologia de internet. A gente já ouve falar dessa briga da Huawei com o resto do mundo, inclusive o Brasil entrou nessa também, né? E internet das coisas. Você, com a sua geladeira conectado num determinado lugar, que pode saber se você está precisando de tomate, de leite, o quê? E entregar na sua casa, né? Então, a gente já tem bastante coisa que pode conectar com um número... sua geladeira ganha uma identificação, essa identificação ela é conectada com outro repositório que pode controlar seu estoque, ou ainda, você está chegando na sua casa e você consegue conectar na sua casa e pedir para já ir ligando a luz, para ir aquecendo a água, para ir fazendo uma série de coisas, ligando o ar-condicionado porque está quente, e assim vai, né? A gente consegue fazer já um monte de coisa nesse aspecto também. Bom, e aí vem ainda a parte da 4.0, que é a questão da descentralização das decisões.
a gente compartilha, a gente divide as decisões entre pessoas e computadores, e a gente, cada vez mais nós precisamos de recursos para isso, né? Foi testada lá atrás com coisas simples, por exemplo, não sei se vocês se lembram, mas a gente tinha antes, eu músicas de forma pirata, lógico, né? Eu tinha músicas aqui, o Hilton tinha músicas na casa dele, e a gente conseguia, sei lá, o meu computador com o computador dele, a gente, na internet, a gente conseguia compartilhar as músicas, né? E isso foi evoluindo, né? Para outras condições. Zé Wilton, tudo bem? Você quer alguma coisa até aqui? Só seu áudio que está cortando um pouco. Tá. E essa questão aí da indústria, ela também vem com muita força a questão da inteligência artificial, né? É uma inteligência que vai servir à população, né? Vai resolver vários problemas e vai minimizar muitas coisas, né? Que aí surge uma diversidade muito, muito grande com relação ao uso da inteligência artificial. A inteligência artificial, ela deve vir para servir as pessoas, né? O banco de dados, e com isso, essa geração de banco de dados, isso é um grande desafio para essas organizações, para as novas empresas, principalmente na questão legislativa, né? Então, assim, existem legislações, né, que agora vai ser bem dificultado para essas empresas aí, para essas organizações, que é o uso de banco de dados, né? Então, agora, a partir do dia 18 de setembro, aí foi criada uma lei, né, que é a Lei Geral de Dados, e aí essa lei vai acabar pressionando também essas empresas da internet, os aplicativos, com relação ao uso de dados. Então, essa lei, ela vem realmente para ser um desafio para essas empresas, principalmente as tecnológicas. Essas empresas de software, internet, propagandas, principalmente hoje tem utilizado bastante massa, e-mail, né, YouTube. Então, assim, você deve ter percebido que a partir do dia 18 de setembro foi chegando nossos e-mails várias atualizações de termo de consentimento. Então, isso aí acaba sendo um grande desafio para essas empresas, que é a questão mesmo de legislação, né? E a partir desse momento aí, chega esse boom de tecnologia, vai se atualizando, software, aplicativos, robótica, essa atualização é sempre constante. E aí, mas porém, ela não vai substituir jamais o homem, né? A gente pensa sempre assim, vai dar para substituir o homem? Não. A máquina vai estar ali para servir as pessoas, né? Então, assim, para facilitar a vida das pessoas. E aí acaba vindo o seguinte, que essa empresa 5.0 que está chegando, ela não vai ser aquisição de máquinas em massa, né? Muitas empresas aí na 4.0, estão adquirindo, automatizando com a inteligência artificial, está adquirindo software. Então, assim, não vai ser isso, não vai ser apenas inteligência artificial nessas empresas 5.0, porque ela chega juntamente com a sociedade 5.0. Ela vai chegar com essa sociedade 5.0 e vai fazer o alinhamento, né? Mesmo que seja aí um contexto japonês aí que vai surgindo a partir de 2017, ela também não vai ser só aquisição de software para as organizações, nem apenas a robótica, né? Vai sim, vai facilitar a vida da gente. E aí, assim, e também não vai ser a implementação de soluções prontas. Então, assim, essas empresas, elas chegam praticamente para servir as pessoas. Então, assim, quando a gente pensa nessas empresas 5.0, a gente também tem que pensar, né, que ela vai chegar em um cenário diferenciado para servir realmente as pessoas. Pode seguir aí, Agnaldo. Aqui eu trouxe essa imagem, talvez já seja usual para vocês, mas se não for, é fácil encontrar na internet. Aqui do lado esquerdo é uma imagem do trajeto do carro do Google, né? E ele aprendendo o caminho. Ele está vendo ali na frente, aqui do lado esquerdo, que vocês estão vendo aqui, ó, no meio do caminho tem uma pessoa aqui, né? Então, o que ele toma de decisão ali na hora? Ele para, ele segue, ele vira, o que ele faz, né? São essas as questões que até então ainda estão sendo resolvidas na indústria 4.0, né?
Mas isso já vai caminhando, vai se caminhando para 5.0, porque as cidades vão precisar ser inseridas nessa contextualização. As vias precisarão ser sinalizadas. A, a, a cidade como um todo precisará ser monitorada, né? Então é aí onde entra a tendência da 5.0. Aqui do lado direito é o carro do Google, inclusive, né? Não só captando imagem, mas também aprendendo, né? Com esse caminho, né? Com esse segmento, por onde ele vai, o que ele faz, o que ele toma de decisão. Essas imagens elas estão disponíveis na internet, vocês encontram fácil, é só escrever aí, né? Carro, Google, vocês vão ver que acham bem fácil isso aqui, tá? Bom, então nós estamos falando da tendência global, até então 4.0, que era robô, tudo isso que já falamos, robô, simulações, integração do sistema, internet das coisas, cibersegurança, a gente sabe que isso é importante, a gente tem que tomar bastante cuidado com esse tipo de coisa, levando em consideração exatamente o que o Zé Wilton falou, das novas leis que elas surgem para suprir essa falta que temos até então de segurança efetiva, né? Então, LGPD, a Lei Carolina Dickmann, a mesma lei LGPD já numa versão europeia que já está em vigor, então a empresa ela pode não achar que não está adaptada à lei brasileira, mas se ela é uma multinacional, ela tem que ler, tem que olhar para a lei europeia. Computação em nuvem, a impressão 3D que eu falei, né? Então a gente até vê, né? Peças, corpo, partes de corpo, né? De ossos, por exemplo, né? Tênis, tudo feito em 3D e cada vez mais impressora mais barata e fazendo mais coisas, né? Mais rápido até. A questão da realidade aumentada que já falamos e Big Data, tá bom? Agnaldo, a impressora 3D, só Isso, falar pode que falar. Dourados, né, tem uma referência muito grande, né? Tem um professor aí que trabalha muito bem, os professores trabalham muito bem na questão dessa 3D, né? E agora na pandemia, né, conseguiu aí atender, eu não sei o número, não lembro os números, né? Mari aí deve estar lembrando, a professora Nathalie também, foi fabricado protetores faciais, né? E foram doados aí para agentes de saúde, hospitais, tudo aí através da impressão 3D realizada no próprio campus. A professora Alta mandou aqui, ó, 20 20 mil mil. unidades, né? Então, assim, muito bom esse trabalho aí que o campus tem feito, né, com relação a essa questão da impressão 3D. Aí quando eu falo, né, eu sempre defendo que as máquinas têm que servir as pessoas. Então, assim, as máquinas fabricando produtos para que seja servido às pessoas. Então, aí, isso aí a gente vem, né, com esse aparato aí do Instituto Federal, com essas máquinas 3D, para servir a sociedade aí, ofertando aí, né, na cidade, na região, 20 mil máscaras, né? Quando a gente pensa assim, 20 mil é bastante, né? Então, isso aí é muito, Olha, assim, a tecnologia vem realmente para... Zé Wilton, essas pessoas merecem todos os nossos aplausos. Todos. Evandro Faleiro está aí, mesmo a Nathalie que está com os números aí, deve ter se envolvido também, e os demais, todos merecem nossos aplausos. Assim como o professor Clóvis sabe lá também, foi feito lá no Senac, me perdoe, não estou querendo fazer nenhuma propaganda, estou querendo realmente divulgar o que é bom, que eu acho que é importante para todos nós. Tem um grupo lá de professores que trabalhou com os aventais do bem. Nossa, meu, eu não teria coragem de sair de casa para ir lá, e eles estavam lá numa equipe, tem até um relato da professora no nosso Senac ao vivo, lá no Instagram, exatamente comentando sobre essa história, que elas estavam com 180 pessoas lá fazendo os aventais do bem, não estava, assim, claro, com todo cuidado, ela falando isso, com todo cuidado para tudo isso, mas dando valor ao que estava sendo feito. Então, vocês também aí com as máscaras, como vocês falaram do projeto Corona Vidas, excelente, gente, parabéns. Eu tive que atuar de outra forma. Eu tive que atuar como a Mari, acabei virando youtuber de paróquia.
para poder ajudar as pessoas. Acho que tem que ser. Foi o que eu podia, era o que eu podia fazer. E estou com ele até hoje. Mas vamos seguir aqui. Tudo bem? Pode comentar? Pode continuar? Pode continuar. Tá bom. Então, a tendência, eu gostaria até que você comentasse sobre essa próxima parte, tá, Zé Wilton? Que é a tendência da próxima geração. Que houve acontecimentos que dividiram, né, as organizações da sociedade. E a gente já tinha passado por 4 grandes processos social e tecnológico e que agora veio uma nova, que é a questão da sociedade 5.0. Você fala? E aí vem essa questão aí volta lá o slide para mim. Lá na... Isso. Aqui? Não, o outro. Aqui. Isso, Quando a gente fala em sociedade 5.0, a gente já vem logo na nossa mente que vai ser algo relacionado à inteligência artificial, à robótica, à informática, à tecnologia. Por quê? Ao longo do tempo veio essa evolução, né? A produção em massa, a tecnologia chegando, a inteligência artificial, e aí, às vezes, essa inteligência artificial chega para a gente como um grande desafio para a gente lidar com as máquinas. As máquinas, elas aprendem, né? E aí as pessoas também precisam aprender a lidar com essas máquinas. Então, a gente não tem paciência. Quantas vezes a gente liga para uma central telefônica e aí a gente não tem paciência com aquela inteligência artificial que está ali? E aí vem alguns estudos que existe aí um preconceito, uma violência contra essa inteligência artificial. E aí, por trás daquilo ali também existe uma pessoa, né, que fez aquilo ali, que está aprendendo. Então, a máquina está sempre aprendendo também, porque as pessoas estão ensinando a máquina. E aí que existe aí, vai surgindo essa sociedade 5.0. Pode passar, Aguinaldo. E aí, como a Aguinaldo até falou, passa. Aí surge os conceitos, né, dessa sociedade 5.0 por meio do governo japonês, lá em 2016, e apresentaram no CeBIT, que é a feira comercial, lá na Alemanha, em 2017, com uma proposta, né, de modelo diferenciado, né, inovações totalmente em contrato social, voltado para o social, mas também incorporado também as inovações tecnológicas da 4ª evolução industrial. E aí, isso aí vai ter o foco nas pessoas, e não mais nas máquinas. Até o momento da indústria 4.0, a gente teve aí o foco sempre nas máquinas, e agora não, agora a sociedade 5.0, ela chega com foco nas pessoas. E aí, assim, acaba aí esse conceito de sociedade 5.0, pode passar. Não, volta, pode deixar aí. Sendo também abordada algumas mudanças climáticas, né? Porque ela surge, né? Porque, assim, a gente tem vivenciado muito essa questão climáticas, e aí agora mesmo, Mato Grosso do Sul, né, esse índice de queimada que nós tivemos agora, é realmente prejudicial para a qualidade de vida das pessoas. A questão da segurança alimentar, e também para se cumprir a agenda lá, né, das ODS, que é, né, a Agenda 2030. Com isso, essa sociedade, ela está sempre centrada no ser humano, né, e coloca as pessoas ali a favor da tecnologia, então, assim, a favor também de ter uma melhor qualidade de vida, promover a inclusão tecnológica, a sustentabilidade, porque ali só as máquinas, elas não vão funcionar. Então, elas precisam também das pessoas, e essas pessoas chegam aí, né, em um ambiente favorável, onde as pessoas ali vão ser servidas pela tecnologia. A Ivilaine está comentando que bom que a sociedade 5.0 chegou, preocupação com o meio ambiente, com a qualidade de vida e com o bem-estar social. Exatamente. E aí, me permita, Zé, eu comentar um caso rápido. Quando começou a pandemia, no dia 17 de março eu já estava trabalhando em casa, né? E de lá para frente, sei lá, acho que eu passei 90 dias sem sair, efetivamente. Para não falar que eu saí uma vez para buscar minha esposa na estação do metrô, do trem aqui próximo. Então, sem sair efetivamente. Mas eu não sabia que um colega
Aí o Clóvis talvez não saiba dessa história, mas dá para contar, eu não preciso falar o nome. Mas um colega, um senhor também, já com idade avançada, ele estava sem dar aula, ele teve que cancelar as aulas dele. E, meu, um senhor, um professor que manja muito da parte administrativa e contábil então, e não estava conseguindo dar a sua aula porque simplesmente não foi explicado para ele como é que ele podia usar no caso da gente, a plataforma, o Blackboard, para conectar o aluno para ele ficar à frente da câmera e ele dar a aulinha dele, mesmo que não tivesse apagador, giz, mas que ele estivesse na frente falando, até mesmo apresentando o PowerPoint, que ele sabe fazer isso na sala de aula, como é que não saberia fazer aqui? E aí, quando eu soube disso em julho, agosto, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para ele e falar, meu, vamos gastar aqui, gastar entre aspas, né? Vamos usar aqui 2, 3 minutos para a gente poder sentar na frente do computador e te inserir nessas suas aulas, porque você não é só pela inserção, não é porque só ele sabe, não é porque ele sabia, né? Só isso, não é só isso, mas principalmente para inseri-lo, para que ele se sentisse inserido nessa nova realidade. E isso a gente tem pai e mãe que precisa desse apoio, um tio, uma tia, a gente precisa, para nós aqui, se hoje as aulas ficarem híbridas, presencial, online, ou só online, para a gente aqui acho que já está mais resolvido. Claro que a gente precisa do tato, né, Zé Wilton? Pô, você mesmo comentou da sua banca de doutorado, né? Pô, a gente não se viu, né? Teve que assistir online, mas, né, tivemos que fazer uma coisa diferenciada e tivemos que nos adaptar, né? Vai lá. Essa questão aí, Agnaldo, só complementando o que você falou, é um grande desafio para a sociedade 5.0 e será mais ainda para a empresa 5.0, que é a questão individualista, né? Com essa questão da tecnologia chegando, as pessoas ficaram individualistas. E aí a 5.0, a sociedade 5.0, ela vai chegar e tem como desafio muito grande essa questão aí de sanar o individualismo das pessoas. Por isso que vem aí com foco mais nessas pessoas, as pessoas mudarem, né, o jeito de pensar no próximo também. Pode ir passando aí, Agnaldo, que eu já falei, esse eu já falei. Aí. Então, assim, nós criamos a tecnologia. Então, tudo que chegou aí, a gente criou. Então, assim, tudo está a nosso favor. A gente precisa reposicionar essa tecnologia para o nosso próprio benefício. E, com isso, melhorar a nossa qualidade de vida. Porque a gente tem pensado muito na produção em massa. E aí a gente tem esquecido também das pessoas. E aí você pergunta, mas se as máquinas vão substituir nossos trabalhos, vão substituir mão de obra? Não. É uma grande oportunidade para a gente estar se qualificando e estar entrando ali ofertando serviços. Nessa pandemia aí, algumas pesquisas, as empresas na área de TI, faltou mão de obra. E aí a gente pergunta assim, cara, por que tem tanta gente desempregada se na área de tecnologia tem muitas? Claro que cada caso é um caso, né? Tem gente que não se identifica. Mas aí a gente começa a nascer, começa a mudar os pensamentos de que a tecnologia faz parte do nosso dia a dia. Então, assim, a gente também começa a ter um benefício a nosso favor, que é essa tecnologia. Pode passar. E aí, assim, como eu já falei, a indústria 4.0, ela realmente ela serve realmente a tecnologia. Mas a 5.0, ela vai se posicionar o ser humano no centro ali da inovação tecnológica e um futuro de pessoas conectadas, mas ali, né, adaptadas a essa sociedade. Quando a gente fala da sociedade 5.0, existe aí uma proposta muito grande de um modelo de organização, pode passar, Agnaldo, de organização aonde existe aí o Big Data, né, que é o banco de dados. Esse banco de dados aí, eu tenho estudado depois que saiu a lei geral, que ele realmente é impulsionado para dar retorno à inteligência artificial, para que a inteligência artificial ela age ali no meios sociais.
E aí as internets também das coisas, como o Agnaldo falou, a minha geladeira aqui tá pura. A minha realmente está pura aqui hoje, viu? Porque não tive tempo ainda de ir fazer compras, mas se tivesse a internet das coisas aí, ela já saberia o que é que estava precisando lá na geladeira. Já né? faria conexão com o supermercado e já automaticamente já teria lá teu pedido certinho. E você com esse cartão de crédito ilimitado que você vai receber sendo doutor, já faria o pagamento automaticamente, né, Mário? A minha gerente ligou antes dizendo que vai mandar para mim. Acho que foi você profetizou tanto que ela vai mandar sem limite. O problema vai ser se empolgar, né? E a gente se empolga mesmo com essas tecnologias, né? Essa tecnologia vem aqui para impulsionar também as compras. Então, assim, claro, vai estar lá, ela pode mandar coisas que realmente não precisam. Né? Então, tem isso aí também, né? A questão do consumismo, né? Assim, o consumismo hoje, né? A gente está aqui sempre consumindo cada vez mais. E aí, essa tecnologia provoca isso. A gente comprar coisas que a gente não precisa. Isso é realmente. Então, quando a gente tem um cartão ainda sem limite, aí a gente nem pensa no que a gente está comprando. Então, isso é realmente preocupante também aí lá na frente, por causa do endividamento das pessoas. Então, também, assim, esses serviços ofertados também, aí, como até a Agnaldo já tinha falado aí, o carro da Google, né, traz muita questão das cidades inteligentes. Essas cidades que passam aí, né, a ofertar um ambiente, um bem-estar de qualquer horário, de você estar ali, você estar na rua, e estar seguro, porque é uma cidade inteligente onde vai ter uma segurança maior. Então, a gente passa a ter ali um momento de integração naquela cidade, de um bem-estar, de uma qualidade de vida, e a gente não tenha tanto risco hoje e medo de sair na rua às 11 horas da noite, 12 horas da noite, ou até mesmo durante o dia. E hoje realmente está perigoso a gente sair aí a qualquer momento. Então, vários riscos que a gente corre. Então, essas cidades aí totalmente conectadas vai trazer grandes benefícios, principalmente para as pessoas. E aí nós temos alguns, pode passar, os 3 principais valores dessa sociedade. O que é que essa sociedade tem pensado em termos de valores? Em termos de valores, ela tem pensado primeiramente, né? É o primeiro, né? É a qualidade de vida. Como é que está a minha qualidade de vida hoje? Né? Eu penso na máquina, inteligência artificial, eu tenho aplicativo para tudo. Hoje a gente às vezes sai com os amigos, vai ali para uma conversa, praticamente as pessoas não estão se interagindo, não estão conversando. Elas estão ali no aplicativo, no WhatsApp, o tempo todo, e isso é uma provocação muito grande da tecnologia. E aí, assim, a inteligência artificial pensa também nessa qualidade de vida e nessa questão de as pessoas estarem também mais integradas, mas estarem também pensando no seu bem-estar, né? Um mundo mais confortável, aonde o trabalho pesado vai ser eliminado graças à automação. Então, a automação vai fazer aquele trabalho pesado. Então, isso já se existe. Então, assim, hoje, se você vai fazer um carreto de blocos lá para a construção civil, já existe máquinas, né? Anteriormente, aí, tinha que bater no ombro mesmo. Hoje, não. Hoje, você tem que saber operar aquela máquina. Então, você tem que colocar a máquina a seu favor. E aí, outro avanço também muito grande, que é a questão da saúde vem avançando com os Big Data, né? Os robôs, a biogenética. A biogenética é algo muito complicado. Né? Hoje, a gente fazer mapeamento genético. Então, os robôs, eles estão aí, né, chegando com essa nova tecnologia, com inteligência artificial, e a gente deve colocar elas a nosso favor. E a gente vai colocar ela a nosso favor, né, para dar esse retorno aí, para a gente ter uma boa qualidade de vida. E aí eu já falei a questão das cidades bem mais seguras, né, que vai ser aí no nosso dia a dia. Outra... Ainda com essa parte da biogenética que você está falando, e nós temos excelência aqui no Brasil, né? Nós temos entidades que são referência, inclusive, né? Não só, inclusive, deve estar em prática tudo isso aqui no todo o nosso interior do Brasil, inclusive, né? Desculpe, vai lá. Não, tranquilo, vamos estar aí na roda de conversa, né? Então, assim, a inclusão, né? Então, assim, a gente precisa ter essa inclusão.
todos devem ter qualidade de vida, com conforto, saúde, segurança. A saúde mesmo, eu estava falando ontem, nós temos uma política pública, que é o SUS, que é a melhor política pública do Brasil. É uma política, se funcionasse bem, seria muito bom para todos, né? Mas isso depende muito de cada município. Quando a gente fala em inclusão também, de ofertar esse serviço, principalmente de saúde, eu falo aqui para o São Caetano do Sul. São Caetano tem uma das melhores redes de saúde, atendimento e educação também para a população daqui. Então, eu não sou daqui, eu chego, eu consigo fazer exame, marcar exame facilmente, atendimento, se eu passo mal, vem aqui na minha casa, me pega, leva no hospital. Eu digo por quê? Porque isso é uma inclusão que todos têm acesso também aqui em São Caetano. Minha mãe estava aqui, a pressão dela aumentou muito, eu liguei para 156, de repente a ambulância estava aqui, levou ela para tomar medicação e ainda trouxe ela. Então, assim, isso é uma inclusão, né, muito grande. Mas, assim, a gente sabe que nem todas as cidades, os municípios, os governantes, né, que estão ali governando, estão preparados para isso. E aí que vem um grande desafio da sociedade 5.0. É que, né, tem uma legislação adequada e que os governantes e as pessoas participem dessa sociedade 5.0, onde todos vão ter acesso igual aos benefícios de tecnologia que trará isso aí, né? Então, tudo aí a gente tem que ter acesso. Não é possível que aqui em São Caetano eu tenha uma saúde de excelência, uma educação de excelência, e aí em Dourados a gente não consiga ter uma saúde de excelência, né? Ou ali na cidade lá de São Paulo também não se tenha. Então, isso aí é uma questão de inclusão, onde todo mundo tem que ter acesso às mesmas coisas, a segurança, a saúde, a conforto, a bem-estar, a alimentação. Então, isso é onde as pessoas têm que ser prioridade sempre. E aí tem o próximo, que é a sustentabilidade. Aí que vem a questão, né, dessa sustentabilidade. A gente pensar, né, que a gente tem que usar os recursos hoje para que também, de forma consciente, para que as próximas gerações futuras usem também. Se a gente consome toda a água, todo o petróleo aí, o combustível fóssil, a gente aí praticamente lá daqui a uns 20, 30 anos, a população, a nova geração não vai conseguir ter acesso aí o que a gente teve acesso. Então, assim, a gente também pensa muito, e já se existe, na questão da expansão das energias, as energias renováveis. Então, assim, essa energia renováveis mesmo, a acessão do carro elétrico, as energias hoje que são geradas através do biodiesel, a questão dos biodigestores mesmo, a questão do lixo. A população hoje, ela consome, ela produz muito lixo. Se você perceber o número de lixo que você produz hoje na sua casa, e agora na pandemia, essa produção de lixo aumentou muito. Porque as pessoas estão mais em casa, elas estão consumindo mais, elas não saem. Então, assim, aquele plástico fica lá muito tempo, às vezes ela joga no próprio lixo, descarta, e tá descartando porque você fica em desespero quando chega as compras, então você quer limpar tudo, você quer jogar fora, né, as embalagens, porque você está com medo do vírus. Então, isso tudo provocou um volume muito grande de resíduos. Então, esses resíduos, ele tem que ser transformado a nosso favor. Então, assim, dá para fazer muita coisa, energia, reaproveitar, né, esses resíduos. Então, quando a gente pensa também aí nos lixões, nos aterros, assim, existe aí uma lei que já deveria estar em funcionamento, que é para a gente também utilizar o chorume, que é aquele líquido preto lá que sai do lixo, a nós transformando ele em energia. E então, assim, também tem a questão do ar, né? A questão do ar mesmo, a gente pode gerar, né, a energia eólica e também a solar. Aí nos Campos Dourados, Agnaldo, né, tem referência. A professora pode até dizer aí, né, que deve saber, eu não sei, no geral, quantas placas foram colocadas em todo o Instituto e quantas placas foram colocadas aí no Campos Dourados. E aí a gente pode fazer uma nova avaliação, o quanto foi reduzido em termos de energia, de gastos. Então, assim, isso também é uma sustentabilidade, onde a gente vai utilizar menos aquilo ali, né, hoje, que é programada aí essa energia, a professora Nália, que não sabe falar o número certo.
Então, assim, a gente abandona essa energia aí elétrica, um pouco dela, e vai utilizando as energias renováveis. Então, assim, pode passar aí, quando a gente fala desses princípios aí, de valores da sociedade 5.0, a gente pensa aí, nesse contexto, a população, ela está envelhecendo. A gente pensa que praticamente, a gente está envelhecendo. E aí existem algumas mudanças, né? Mudança na malha de transporte, na agricultura, né? Nos cuidados médicos, na manufatura, no ambiental, na educação. Hoje mesmo você falou, né? Se a gente ficar híbrido ou ficar de forma remotamente, para a gente acho que talvez já seja muito normal, mas a gente precisa desse contato. A gente não pode ficar sem o contato. Né? O ser humano, ele não pode ficar individualista, ele vai ficar individualista se ele não tiver contato. Então, se ele não tiver contato com o outro, ele vai ficar ali individualista. Então, a gente precisa muito pensar nessas questões, nessas preocupações atuais, de que a gente precisa, né, ter um fortalecimento, principalmente na questão dessas energias que elas são ilimitadas hoje. Então, aí, quando a gente pensa aí nessa sociedade 5.0, a gente pensa também nas pessoas conectadas, mas também em uma sociedade aonde o centro maior é as pessoas. Então, as pessoas estão ali no redor, e aí a sociedade, a indústria 1.0 vem ali para começar a servir as pessoas, a 2 já vem ali para poder melhorar a questão produtiva, a 3 ali a revolução industrial, a 4 aí entra com tudo, com essa inteligência artificial, que é o tema aí da semana, que vem pensando aí, muitas vezes, a gente tomar decisão. E as empresas utilizam muito hoje essa questão, né, dessa inteligência artificial. Hoje você entra nas redes sociais, se você pesquisar alguma coisa no Google, imediatamente quando você entrar lá no Facebook, vai estar diversas propagandas de outras empresas que você até não pesquisou, ou daquelas empresas patrocinadoras, né, que patrocina aqueles anúncios. No Instagram, a mesma coisa, no YouTube também. Hoje, assistir no YouTube, eu digo assim, assistir um vídeo no YouTube de uma canção tal, tá difícil, porque toda hora você tem que estar lá passando a propaganda, aí ele perde até a emoção de você estar ouvindo a música. Mas se você não quiser, você tem que comprar. Você paga lá o pacote e aí isso os anúncios vão sair. Então é uma geração de consumo muito grande aí com essa indústria também 4.0. E aí chega a sociedade 5.0, com essa nova vertente de que as pessoas, né, estão ali e que essas novas tecnologias devem servir às pessoas e não só as pessoas servir a essa tecnologia. E aí a sociedade 5.0, ela tem algumas vertentes e alguns desafios também. O que é que quais são elas, né? Pode passar, Aguinaldo. Existe aí, pode passar, Aguinaldo. Existe aí que a sociedade, não, pode voltar. A sociedade 5.0, ela vai exigir a participação de todos. As pessoas como núcleo, né, como eu já falei, os valores, eles devem ser compartilhados. Eu não posso fazer sustentabilidade sozinho se você não fizer. Não adianta eu fazer a separação do meu lixo em casa se você não fizer. Tem muita gente que faz isso, né? Fulano separa, eu não separo, aqui no prédio acontece isso, tá no grupo lá, o pessoal tá brigando porque eu separo, fulano não separa. Não adianta você separar e você jogar no lixo comum. Então, assim, o trabalho que você teve em casa também, você teve trabalho em vão, mesmo que você teve aquela consciência. Não adianta também eu fazer essa inclusão, né, trazer mais pessoas para essa sociedade, ajudar elas, e ter uma eficiência onde esses recursos, principalmente, seja retornado para nós. O poder intelecto, aí que vem a questão. As máquinas, às vezes, estão pensando, está ali, está pensando, está fazendo, mas por trás das máquinas, houve ali um poder intelectual muito grande para desenvolver aquelas máquinas, né? E aí, essas máquinas começam a trabalhar em conjunto com o ser humano. Então, as máquinas sozinhas, por si só, elas não se movimentam, né? Ela precisa ali das pessoas. E isso, pode passar, Aguinaldo, afeta a vida das pessoas diretamente. Então, assim, agrega um valor muito grande à sociedade, porque a sociedade ela passa a ser menos individualista,
Os robôs, eles passam a ser colaborativos, trabalham em harmonia com o ser humano, com a máquina, com o serviço, com as demandas ali que são feitas. O ser humano, ele passa a acreditar nas máquinas, que as máquinas não vão substituir ele. Muitas pessoas têm uma resistência com o que é novo, com as máquinas, porque elas têm medo de ser substituídas. As pessoas têm medo de ser substituídas. Então, assim, existe aí uma fusão muito grande do cyberespaço, do espaço real ali, né? A questão da realidade aumentada, a eliminação das desigualdades de serviços. Eu tenho que ter direito aos serviços de saúde. Não é só as pessoas que têm plano de saúde. Hoje, se você não tiver plano de saúde, você não consegue um bom atendimento. E aí também, essa sociedade 5.0, ela vai abranger vários processos. O processo de fabricação, né, a logística, as vendas, né, o transporte, a assistência médica, as finanças e serviços. Então, assim, hoje a gente tem que pensar, refletir muito a questão de finanças. Não adianta eu ter um cartão sem limite e chegar lá e comprar, né? Eu preciso ali ter um controle muito grande para que a inteligência artificial não faça isso comigo, não me impulsione a comprar. Mas a máquina está ali sendo alimentada a ajudar você a tomar decisões, mas tem que tomar decisões precisas, né? Será que eu vou comprar isso? Realmente eu preciso disso? Então, fique tranquilo que já tem um aplicativo controlando isso para você, já te apita assim, ó, não faça compra. Mas, pode falar. O problema é depois ele começar com propaganda, né? Enquanto ele não tiver propaganda, tudo bem, mas depois propaganda aí funciona também. Olha, né? O Leonardo Nogueira fez um comentário que vai ao encontro do que você está falando. Pode um dia a inteligência artificial e máquinas evoluir a ponto de sermos servidos pelas máquinas sem precisarmos trabalhar? Acredito que hoje já vemos um pouco disso. Você quer responder? Por isso que a gente fala assim, as máquinas, elas têm que trabalhar por nós, né? Hoje a gente pensa assim, eu vou ficar em casa e a máquina vai fazer. Como a gente vê que as máquinas já estão fazendo as coisas por a gente, né? A máquina de lavar. Hoje você coloca lá a roupa e ela está trabalhando por você. Então, assim, só falta ela pegar lá do cabide e estender quando não tem secadora, né? Mas hoje já tem grande secadora que as máquinas lá estão trabalhando por você. Como é o caso mesmo lá, a inteligência artificial da internet das coisas vai me programar o que eu não tenho lá no meu armário, que eu não tenho na minha geladeira. Então, ele vai trabalhar naquilo ali, vai fazer o pedido e aí, né, vai trazer esses produtos para mim. Claro, não vai ser 100%, nada é 100%. Vai precisar sempre do homem, né? Então, assim, com isso, a gente, né, praticamente coloca a máquina ali a nosso favor, coloca essa robotização em nosso favor. Que é o próximo slide aí, né, Agnaldo? Ó, a Joane tá dando risada porque a Evilane já falou que tem robô que varre toda a casa. Olha, deixa eu confessar uma coisa para você, Zé Wilton. E aí, ô Wilson, fica o recado. Eu comprei uma máquina de lavar louça, e aí minha esposa, que não gosta de manualzinho, falou assim, ó, é sua atribuição. Eu passei a fazer lives em casa, lives louças, lives, um monte de coisa aqui, usando as máquinas, exatamente fazendo isso que a Jane tá dando risada aqui, ó. Robô para pessoas preguiçosas. Realmente são preguiçosas, né? A gente recebe... A Samsung lançou um modelo mais novo que varre e passa pano. Ó! Ele é dois. A gente tem... as máquinas têm que estar a nosso favor. Quando a gente precisa disso, né, isso chega assim para nos servir. Né? E aí a gente pensa também nessas questões, né, da máquina estar ali nos servindo. O brasileiro, ele tem um problema muito grande de que ele compra um produto, ele primeiro tenta 8 vezes montar o produto. Isso. Tá? Aí, quando ele não consegue, ele vai ler o manual. Já o japonês é diferente, ele lê 8 vezes o manual para depois montar o produto. A gente não tem paciência de ficar lendo o manual. A gente não tem paciência de ficar lendo as bulas dos remédios, né? Então, depois a gente fica perdido com relação a isso aí, né?
Então, pode passar esse slide aí. Tá bom, ó. O Rony está dizendo que o dilema entre saúde e segurança do indivíduo e o desafio da produção para promover o bem-estar social é promover o bem-estar social. Ainda, o direito ao trabalho e os riscos inerentes à atividade laboral. Eu acabei atropelando porque não tinha vírgula aqui no meio, mas eu entendi. É interessante, a gente tem que lembrar disso sempre, discutir realmente o papel da sociedade. Sabemos que tem gente que não estará inserida nesse novo contexto. Temos que pensar numa renda mínima para essa pessoa, temos que pensar em alternativas para essa pessoa, para essas famílias, para esses meios. Sabemos que temos bairros aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, né, que a rua ela é muito mais estreita do que a largura de um carro, de que um caminhão, digamos. Só cabe um carro lá na rua, né? Então, complica. Muita coisa que a gente realmente sabe que vai acabar deixando de lado muita gente. A gente não pode pensar nisso. Então, levando em consideração, e estou falando de saúde, de estrutura, né? Sem falar de saúde, sem falar de segurança, Acho que o áudio do Agnaldo, ele interrompeu. Interrompeu? Foi. Mas deu para entender, mais ou menos, aí? Deu. Sim, sim. Assim, quando a gente pensa, né, todas essas tecnologias, robôs, tal, o que é que isso vai trazer para a gente aí? Nessa imagem representa muito, né, essa questão. Aí eu tenho ali as tecnologias e as pessoas. Tenho ali aquela família que a tecnologia está servindo. Então, a tecnologia vai fazer o que ela tem que fazer, varrer a casa, passar pano, arrumar, lavar a roupa, e eu vou ter uma qualidade de vida melhor com minha família. Então, assim, eu vou ali passear, eu vou no parque, e as tecnologias estão ali para fazer isso por nós. Então, isso realmente é colocar a tecnologia a nosso favor. Então, isso vai contribuir muito com relação para nós termos uma melhor qualidade de vida, estar com a família. Quantas vezes a gente não consegue fazer isso? Porque a gente está ali arrumando a casa, a gente trabalha a semana toda, e aí no final de semana a gente tem que arrumar a casa, tem que fazer almoço. Então, não, e a tecnologia tem que fazer isso por nós para a gente ter uma melhor qualidade de vida. Muito bem. Ó, aproveitando e comentando aqui, né, já para a gente ir para a parte final, né, além das meninas aí se manifestarem pela máquina que o Willerson comentou, eu acho que eu vou ter que ir atrás também, viu, Willerson? O Rony comenta, a superação desse paradigma promove uma mudança cultural que transfere o foco da execução do trabalho para a promoção do conhecimento. Perfeito! Isso que é importante. A gente não tem que falar de inteligência artificial, a gente tem que falar de conhecimento. E só nós temos esse conhecimento. Máquina vai ter inteligência artificial, não vai ter conhecimento. Conhecimento é nosso. Perfeito, Rony. E a forma de aprender já mudou, precisamos evoluir e garantir que todos possam participar desse processo, que é sem dúvida um desafio. Também concordo com ele. Você concorda, Wilton? Eu concordo, só complemento o seguinte, né? As máquinas, elas vão fazer o trabalho pesado por nós e nós teremos mais tempo de pensar, né? E a gente pensa, a gente adquire mais conhecimento. Então, assim, se a máquina faz o trabalho braçal, a gente consegue, né, ter mais conhecimento e ter mais aprendizado. Então, assim, acho que não vai dar tempo de passar o vídeo, não. É bom você passar o link, Agnaldo. Para o pessoal. Esse é um vídeo bem interessante que o Agnaldo tem, mas não vai dar tempo. Deixa eu só dar uma concluída lá, Agnaldo. Desculpe, vai lá. Eu acho que não vai dar tempo de passar esse vídeo, não, mas você manda o link para o chat e as pessoas, né, depois elas assistem. Você comenta um pouquinho e depois elas assistem os vídeos. Passa mais um pouquinho só para fechar. Volta. Pode voltar. Voltar para os princípios. Aí, assim, as principais tecnologias relacionadas a essa tecnologia 5.0, né? Como eu já falei, né? Pode passar. Energias renováveis, né? Nova maneira de gerar energia, né? Como o sol, o vento,
Então, assim, o Campos Dourados já tem essa nova tecnologia aí, né? Capta do sol a energia que vai aí muitas vezes para a rede aí do próprio instituto, e o que o instituto não consome joga na rede da empresa, aí a empresa reembolsa. Então, assim, você pode depois usar como crédito, usar em outra instituição, o que se o Campos Dourados tá consumindo, tá sobrando, ele pode trocar, mandar para o Campos Jardim, porque o Campos Jardim não está gerando o suficiente. Então, isso é algo que está aí realmente para acontecer. Então, assim, aí vem depois a inteligência artificial que a gente falou, as máquinas, né, tomarem a questão, decisões sem a nossa interferência. Eu coloco lá o robô para limpar a minha casa e ele vai tomando a decisão, vai limpando onde tem que limpar. Né? E as máquinas, elas aprendem com as experiências das pessoas. As máquinas, elas não vão funcionar sozinhas, elas vai funcionar porque as pessoas ali mandaram experiência para elas. A questão das robóticas, né, que eu já falei, elas tomarão conta dos serviços pesados. Então, essa robótica aí, ela chega principalmente para fazer esse trabalho por nós, né, na agricultura, na limpeza mesmo, que a gente falou bastante aqui, e até em outros ramos mesmo, e evitando também acidente de trabalho. Se a gente for aí comparar o número de acidentes de trabalho que aconteceu, né, ou que não aconteceram, que vem diminuindo, é muito grande por causa dessa tecnologia, desses também. E claro que avançou muito, né? E aí nós temos também a internet das coisas, que a gente acaba aí já comentando bastante, né? Onde as coisas vão estar conectadas, né? Os eletrodomésticos. Eu só é mandar o comando de voz, ela vai fazer tudo por mim, e eu chego em casa e já está tudo pronto. A computação na nuvem, né? Que vai aí, né? Os sistemas que vão chegando, que a gente vai usando, que a gente tem segurança, né? Que são executados aí por hardware cada vez menores. E isso, a computação na nuvem, eu gosto muito dela e falo bastante, né? Ela ajuda bastante, dá uma segurança nos arquivos, né? Que está lá na nuvem, né? A gente não fica preocupado lá em perder aqueles arquivos. Claro, tem que tomar muito cuidado com o que a gente coloca lá, porque a gente não sabe, né? Como é que eles estão utilizando nossos dados. Ontem eu estava falando com a professora, e aí ela falando dessa LGPD, que hoje, às vezes, uma pessoa ganhou um processo trabalhista, porque o celular conseguiu gravar uma conversa da pessoa que não tinha sido autorizada. Então, assim, o próprio celular gravou ali automaticamente. Então, aquilo ali, né, é algo que inesperado por nós. Então, a tecnologia, ela está presente cada dia, a gente tem que tomar muito cuidado também com ela. Por isso que essas pessoas devem estar no centro do comando da tecnologia. Então, aí depois aí nós temos os veículos autônomos, como o Agnaldo já falou, né, a questão lá do Google, os veículos vão fazendo os comandos, né, sem piloto, mas para quê? Vai utilizar várias tecnologias para servir as pessoas. Então, as pessoas vão ter mais tempo, não vão se preocupar ali com o trânsito, então o trânsito vai ser mais rápido. Hoje tem muito congestionamento, por quê? Por causa das pessoas que estão ali, né, aprendendo ainda muita tecnologia, avanço de sinal, acidentes, e isso tudo vai ser evitado aí, né, com essa questão dos veículos autônomos também, e a questão da utilização das energias renováveis também para esses veículos. Aí foram algumas referências que a gente utilizou para fazer esse trabalho. Tem esse vídeo aí que o Agnaldo, né, deu a sugestão para depois vocês assistirem. E aí a gente deixa aí, algumas perguntas já foram respondidas, né? A gente deixa o nosso contato aí para posteriormente, alguém tiver dúvida, entrar em contato com a gente, mas se alguém tiver alguma pergunta aí e quiser continuar, né, a gente pode fazer essa interação. Isso mesmo. O professor Ricardo colocou aqui um comentário. Eu acredito que os paradigmas podem ser definidos somente em uma situação pós-temporal. Nesse sentido, a sociedade 5.0, por mais que tenha uma visão humanista, sobreviverá à pressão econômica? Seria uma previsão real ou idealista? Mesmo sendo idealista, acredito que seja extremamente necessária, pois sem as ideias não ocorrem as mudanças. Obrigada, professor. Vou deixar os professores comentarem. Acredito que vai ser a pergunta de fechamento aí para liberar o pessoal para as próximas atividades da semana. A resposta está na pergunta, tá no complemento da pergunta. E mais fácil a gente acelerar, professor,
é mais fácil ser implantado em sociedades organizadas, sem dúvida, ou que estão aí acompanhando essas novas tecnologias. Então é mais rápido acontecer no Japão, na Europa, até mesmo também, lógico, sem dúvida, nos Estados Unidos, no Canadá. Mas a gente sabe que isso está acontecendo e que vai acontecer. E alguns colegas nossos, inclusive, eles já acompanham alguns estudos sobre Smart Cities, e isso é importante para que acompanhe, para que continue. Já no Brasil, já existem cidades que estão se preparando para isso, sim. Não acredito que seja uma condição que o delimitador seja pressão econômica. Embora seja um fator importante, mas eu não acredito que seja mais isso. Acho que é questão da necessidade. Não digo sobrevivência, mas necessidade. Sim, acredito que sim. E aí aproveitando, né, fechando então, e eu não sei como que a gente pode complementar os outros dois comentários, mas eu agradeço muito a participação, o convite, Zé Wilton, mais uma vez. Espero que aqui tenhamos dividido aqui o conhecimento até de forma diferente, né? Falar de tecnologia com sociedade, acho que é o que a gente precisa fazer mais vezes, principalmente nós que somos administradores e administradoras aqui. Eu acho que a gente tem que sempre lembrar que temos por trás de tudo isso uma sociedade carente e que realmente passa por algumas dimensões necessárias e importantes, e a gente às vezes tem que deixar de lado algumas coisas, sabe? A gente tem que levantar, acordar e falar assim: minha energia ela é em prol de uma sociedade mais justa, mais digna, mais tecnológica também, mas que seja inclusiva para todos. É isso. Fechando também, né, a gente acaba refletindo também sobre tudo isso, o papel da pessoa, né, nessa tecnologia. Só comentando um pouquinho lá do que o professor Ricardo colocou, né, essa questão aí do mercado econômico. Realmente, quando fala esse mercado econômico, existe aí, né, nessa sociedade 5.0, esse desafio, né, desafio dessa questão ideológica, de mudar muitas coisas, né, e aí essa questão econômica é um grande desafio, porque as pessoas estão pensando mais na economia, na sua sobrevivência, né, no individualismo ali, eu quero produzir porque eu quero ganhar, sem pensar no outro. E aí essa sociedade 5.0 vem mudando. Chegou mais algumas perguntas, mas acho que não vai dar tempo de a gente responder. Mas aí é o seguinte, a gente precisa refletir muito, e essa sociedade 5.0 ela vai sendo implantada nas sociedades organizadas, né? Lá no Japão, como o professor Agnaldo falou, isso aí. Eu quero agradecer imensamente a todo o Campus Dourados pelo convite, a professora Karina aí, a organizadora, parabenizar aí pelo brilhante evento aí sendo realizado, a professora Mari aí, que conduziu essa reunião aí para a gente, essa roda de conversa, agradecer ao professor Agnaldo aí por ter aceitado o convite, né, dizer que eu estou com bastante saudade de vocês, não vejo a hora de retornar aí ao meu trabalho, né, estar com vocês, estar levando todo o conhecimento que eu aprendi aqui durante esses 4 anos aqui no doutorado, né, porque faz parte aí da nossa vivência como pessoa humana, também pensar no outro, né? Não é possível que o que eu aprendi aqui nesse doutorado durante 3 anos, eu não leve para os meus colegas aí, para os meus alunos, que a gente vai fazer muita coisa e trocar essa experiência aí do que eu aprendi aqui durante esses 4 anos. Aí agradeço imensamente a professora Nathalie aí presente, né? Aproveito aí, né? Cumprimento em nome da pessoa Nathalie, cumprimento todos os outros professores aí presentes também, aos alunos, né? Eu quero realmente aí agradecer a vocês por esse convite, pela essa rodada de experiência. Pena que o tempo é pouco, né? Senão a gente ficava aqui até meio-dia só conversando sobre isso aí e trocando experiência, né? Que o bom é isso, né? A gente trocar experiência. Cada vez mais a gente troca experiência, mais a gente adquire conhecimento, né? A gente deixa a máquina lá trabalhando e vamos gerar conhecimento com a troca com outro colega. Muito obrigado para vocês aí. Nós que agradecemos. Eu acredito que o comentário da Evilane é excelente para fechar, que é assim, não acaba não, porque essa é a sensação de todo mundo.
esse tema trouxe muitas dúvidas, o pessoal se empolgou aí nos comentários, né? Uma pena a gente não ter mais umas 2 horas para falar sobre isso. Olha. Tem 2 dicas aqui legais, colocaram sobre o documentário Dilema das Redes Sociais, que para o pessoal que está com a gente até o momento, o filme Um Novo Capitalismo. Nós tivemos aí presença de diferentes cursos da informática, da administração, do marketing, presenças ilustres, desde o professor Clóvis Ferratoni, que foi um dos primeiros que chegaram aqui, convidado, né? Professora Nathalie, Carlos, Ricardo, Vanessa, Ivilane, Pedro, Camila Cunha, aí, representando os nossos técnicos. Então, eu agradeço muito pelo aceite do convite do professor José Wilton, do professor Aguinaldo, que possamos estar juntos em novas oportunidades e que vocês possam aproveitar as demais atividades aí da nossa semana e que em breve você conheça Mato Grosso do Sul, Aguinaldo. Tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada, viu? Me permite só mais uma coisinha bem rápida. Eu postei aqui um link de um site, de um canal no YouTube que eu continuo discutindo sobre os problemas sociais, especificamente do extremo sul de São Paulo, que é o Jardim Ângela, mas que a gente discute sobre problemas que afligem muito a sociedade, tá bom? Tá aí. Tá, obrigado. E é importante fazer essa divulgação, porque eu falei no início que eu era youtuber e já tá chegando um monte de comentário aqui no meu canal, tá vendo? É a alma do negócio, propaganda. Tá bom, obrigado. Agora eu vou dormir, que eu não dormi ainda. Isso, vai. Tchau. Um abraço. Tchau. Tchau, valeu. Tchau. Tchau, tchau. Deixa eu parar de gravar.